Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, ao redor do seu dedo, você dará 1, 2 voltas e é ao redor deste arco que se forma que nós trabalhamos o início da execução. Passe a agulha por dentro dele, puxe uma laçada e com nova laçada comece a execução prendendo o primeiro ponto. Faça 1 mais 2 correntes, lace e ao redor deste arco você deverá trabalhar uma continuidade de 11 pontos altos. Então, aqui você vê o primeiro, você vê o segundo, o terceiro, e assim nós vamos trabalhando sucessivamente até nós conseguirmos os 11 pontos desta nossa primeira carreira. Encerre a sua primeira carreira passando a agulha pela terceira corrente, puxando uma laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Faça 1, 2 e 3 correntes, lace e para cada ponto alto da carreira anterior, você deverá tecer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim, nós teremos dobrado ao final da carreira o número de pontos existentes. Ao final desta carreira, você deverá ter tecido um total de 23 pontos altos, que somado às 3 correntes inicial, te dará 24 pontos na segunda carreira da execução. Passe a agulha pela terceira corrente, com um ponto baixíssimo você vai encerrar esta carreira. Vamos alargar aqui e ao contrário aqui atrás, você verá que você tem aquele fiozinho do nosso ponto inicial que foi deixado para que você pudesse puxá-lo. Então observe, ó, eu vou puxar aqui de forma que o miolinho vai se fechando. Olha lá, esta é a ideia do círculo mágico. É por este motivo que nós começamos as execuções com ele, porque assim você tem a circunferência necessária para preencher de pontos e ao final você consegue fechar bem direitinho sem ficar abertura alguma. É agora, na nossa terceira carreira, que nós começamos a modelar o nosso coração. Então você vai fazer uma corrente e no ponto que vem a seguir, você fará um ponto baixíssimo. No próximo ponto, você fará um ponto baixo. Lace e na sequência faça 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na sequência, você precisará laçar 2 vezes, porque você trabalhará o ponto alto duplo. E você tecerá, no ponto que vem a seguir, uma sequência de 3 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Então, aqui você acompanha o meu segundo ponto alto duplo e agora o meu terceiro ponto alto duplo. Novamente, lace e no próximo ponto teça 2 pontos altos. Então, o primeiro e agora o segundo. Você virá na base e tecerá um ponto baixo. Na sequência, você fará no total 5 pontos baixos. Então, eu tenho o primeiro, eu tenho agora o segundo, vejam só, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Vamos aqui pegar mais fio. Na sequência, lace e trabalhe no ponto que vem a seguir um ponto alto. Lace novamente 2 vezes e no ponto a seguir faça 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Então aqui você acompanhou o primeiro e agora nós vamos fazer o segundo. Você deverá laçar novamente 2 vezes. E da mesma forma que anteriormente, você fará 2 pontos altos duplos no ponto que vem a seguir. Então, você acompanhou o primeiro e agora você vê o segundo. Na sequência, faça um ponto alto. Você volta a trabalhar os pontos baixos. Então, você fará na sequência 5 pontos baixos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro,
o quarto e agora o quinto. Lace uma vez e faça 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui você acompanha o segundo. Na sequência, lace 2 vezes e você vai trabalhar 3 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Então, aqui você acompanha o meu primeiro, agora você acompanha o segundo. E para encerrar esta sequência, o terceiro ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Novamente lace e você fará 2 pontos altos no mesmo ponto. Acompanhe agora o segundo ponto alto. Volte para a base e faça um ponto baixo. E no ponto que vem a seguir, você passará a agulha e arrematará a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, você começa a observar o desenho do seu coração. Agora é a nossa quarta e última carreira desta parte da execução. Você fará uma corrente, você arrematará o primeiro ponto de base com um ponto baixíssimo e você fará na sequência 2 pontos baixos. Lace e no mesmo ponto de base trabalhe 2 pontos altos. Então aqui o segundo. Lace 2 vezes. No próximo ponto, você fará 2 pontos altos duplos. Então, você viu o primeiro e agora você acompanha comigo o segundo. Novamente, no próximo ponto, 2 pontos altos duplos. Novamente, você acompanha o primeiro e agora o segundo. Para encerrar esta sequência, você fará no mesmo ponto de base 2 pontos altos novamente. Então, o primeiro e agora o segundo. Na sequência, você volta para a base e você trabalha uma continuidade de 9 pontos baixos. Então, você vê o segundo, você vê o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e agora o nono. Lace e trabalhe 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui você vê o segundo. Mais uma vez lace e no próximo ponto, 2 pontos altos. Então, o primeiro e o segundo. Volte para a sua base e na base você vai trabalhar 9 pontos baixos. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Vamos para a última etapa. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, você viu o primeiro e agora o segundo. 2 laçadas, porque você vai trabalhar o ponto alto duplo. Então, você fará 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. O primeiro e agora o segundo. Vamos pegar aqui mais fio. Para encerrar, minha gente, vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, acompanhe comigo o primeiro e agora aqui o segundo. Vamos para a base, aonde você vai trabalhar a sequência de 2 pontos baixos. O primeiro e o segundo. O próximo ponto, você pega no ponto inicial, puxa a laçada e arremata. Vamos alargar aqui. Neste momento, você tem a primeira parte do seu coração. Pessoal, eu preciso de 2 pedacinhos iguais a este para nós podermos unir e transformarmos em um sachê. Uma vez que você tenha as 2 partes, né, já tecidas, agora é a hora de começarmos a costurar. Então, você já pode começar fazendo aqui uma corrente, colocando, veja só, parte da frente virada para mim e o avesso virado para mim. E aí, eu vou colocar a parte da frente sobre a parte que está com o avesso virado para mim.
E nós vamos começar a costura alinhando, porque você vai ter que pegar o mesmo ponto aqui da frente e pegar aqui atrás. Por isso que é importante a posição estar correta. Passe a agulha pelo ponto de trás, puxe a laçada e arremate. Você aqui começa a fazer sua costura. Na parte da frente, você vai pegar o próximo ponto. Na parte de trás, pegue o mesmo ponto. Puxe uma laçada para fora e com nova laçada você tem um ponto baixo. Na sequência, faça 1, 2 e 3 correntes. Passe a agulha pelo primeiro ponto, puxe uma laçada e arremate. Você fez um picô. Na base, pegue o próximo ponto e passe a agulha pelos 2 pedacinhos. Puxe uma laçada e arremate. Você fez um novo ponto baixo. No ponto da sequência, novamente passe pelos 2 e puxe a laçada. E faça ponto baixo. Faça 1, faça 2, 3 correntes, passe a agulha pela primeira e puxe a laçada arrematando. É o ponto baixíssimo que transforma as 3 correntes em picô. Novamente, passe pelo ponto que vem a seguir dos 2 lados e uma nova laçada para fazer ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhando sucessivamente, intercalando a cada 2 pontos baixos, um ponto picô. Lembrando que na base nós não pulamos ponto algum, nós sempre trabalhamos a sequência da base com os pontos baixos, tá joia? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui essa minha costura até eu chegar, deixa eu te mostrar, mais ou menos aqui. Quando eu chegar aqui eu volto, porque nós já vamos ter que rechear o nosso sachê para continuarmos a fazer a costura. Antes de continuarmos a costura, você deverá colocar o seu sabonete dentro do seu sachê. Então aqui, olha, o sabonete fica na base e você vê que aqui fica faltando enchimento. Nós preenchemos este espaço com a fibra acrílica. Aqui eu já coloquei umas bolinhas, né, de fibra acrílica. Eu enrolo elas de forma que fique mais fácil de eu trabalhar. Ó, só para você ter noção. Elas vêm assim, ó, toda aberta, tá? Aí você vai lá, dá uma enroladinha assim, olha. Só fazer assim com a mão que ela vai enrolando. E aí você coloca aqui dentro para preencher este espaço que na verdade o sabonete não alcança. Uma vez que ele está preenchido, você continua a realizar a costura. Você percebe que eu não coloquei o enchimento dos 2 lados, porque eu preciso fechar mais um pouco para poder encher do lado de cá, porque senão vai sair tudo. Então aqui eu faço mais costura, né? Até que eu consiga chegar um pouco mais lá em cima, ó, eu vou te mostrar onde é que eu preciso chegar e você terá que chegar aí também. Peraí que eu vou alargar aqui este ponto, ok? Ó, eu preciso chegar mais ou menos aqui para que eu tenha essa parte toda fechada e por este vão que restará, eu coloco o restante da manta, ou melhor, da fibra acrílica, para ficar da mesma forma deste lado. Então eu vou costurar aqui e eu volto para preencher aqui com vocês. Então veja, aqui só me resta um pedacinho pequenininho aberto, olha só, tá vendo aqui a abertura? É por esta abertura que eu vou colocar o restante da minha fibra acrílica para preencher este lado aqui. Então aqui, olha, eu fiz duas bolinhas para preencher, que já é o bastante aqui. Tá vendo? E a gente vai ajeitando com o dedo, vai espalhando bem ela aqui dentro, que é pra ficar bem legal. E aí, a gente termina de fazer a costura. Eu aqui na sequência preciso de um ponto picô. Então, eu vou fazer as minhas 3 correntes, vou arrematar no primeiro para virar o picô. Perdi aqui o ponto, deixa eu pegar de novo. Aqui, ó. Pronto, virou meu picô. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos aqui na base, ó. Você vê aqui, ó, tô perdendo até
o foco, ó. Você vê que eu passo a agulha pelos dois lados no ponto baixo e aqui eu travo de um lado. Agora eu vou pegar o outro, que é o último, ó. Mais aqui pegando dos dois lados, puxo a laçada e aqui ponto baixo. E agora, para encerrar, eu pego o primeiro ponto lá do início e o ponto baixíssimo para encerrar a minha costura. Pessoal, olha lá. E aqui você tem o seu sachê totalmente tecido, totalmente preenchido. Bom, espero que você tenha gostado. Espero que você faça bastante corações perfumados e espalhe esse carinho todo por aí. Te aguardo na nossa próxima aula, quarta-feira às 14 horas, aqui em nosso canal. Não se esquece, tá? Se inscreve para receber as notificações no seu e-mail. Até lá!